Eu gostaria de começar a entrevista com você falando primeiro da Inloco, né? Como a Uhum. empresa atua no mercado, qual é o papel dela, entendeu? E em seguida vamos falar das soluções que vocês têm para garantir a segurança bancária aí dos usuários, né? Então, vamos Perfeito. lá, fique à vontade. Bom, a Loco, ao longo dos últimos 10 anos, tem se especializado aí na questão de uso de geolocalização, né? A gente desenvolveu uma série de tecnologias ao longo desse tempo. Para você ter ideia, hoje nossa tecnologia principal de localização, ela é 30 vezes superior ao GPS, né, em questão de precisão, e bastante eficiente, né? Em 24 horas é uma tecnologia que consome menos de 0,5% da bateria de um smartphone, e por conta dessa precisão e eficiência, né, hoje em dia ela tem sido aplicada principalmente para garantir a segurança dos usuários quando se trata de aplicativos mobile, né? O que é que ela faz na prática, né? Essa tecnologia, ela mapeia o comportamento do usuário e a gente parte da premissa de que esse comportamento é único, né? Então, se você parar para pensar, não tem nenhuma outra pessoa que frequenta exatamente os mesmos lugares que você, exatamente nos mesmos momentos, né? Então, esse comportamento ele é muito único, e ele permite fazer justamente uma identificação em tempo real de quem são os usuários confiáveis, né? Quem são os usuários legítimos. Então, trazendo isso para um caso mais prático, por exemplo, vamos supor que eu descobri a sua senha do banco, né? E eu vou tentar acessar a sua conta. No momento que isso acontece, o que a gente vai ver? A gente vai perceber que o meu comportamento ali de localização, ele não bate com o seu, né? Então, seria o equivalente a tentar comparar duas impressões digitais e ver que elas são diferentes e falar, não é a mesma pessoa, né? Então, a gente faz isso para garantir a segurança da conta das pessoas, né, para que essas contas não sejam roubadas. Um segundo ponto está relacionado a garantir que a gente também garanta a legitimidade daquela conta, né? Então, no processo de abertura de conta, uma das informações que está sempre presente, né, seja uma instituição de pagamento, seja um aplicativo de e-commerce, ou seja, um aplicativo bancário, é a sua informação de endereço, né? Isso é um requisito, e o que a gente faz é pegar essa informação de endereço e entender se isso conversa com o comportamento que a gente observa do seu dispositivo, né? Então, vamos supor que uma coisa muito comum hoje em dia, né, essa questão dos dados roubados, né? Então, até mesmo esses aplicativos falsos que foram criados da Caixa, que foram criados para roubar os dados das pessoas para, posteriormente, esses dados serem usados para cadastro, né? Então, como isso é muito comum, vamos supor que eu roubei suas informações, uma dessas informações é seu endereço, eu tentei abrir uma conta no seu nome, né? Ou eu tentei usar algumas dessas informações para tentar abrir uma conta completamente falsa. No momento que eu coloco o seu endereço aqui para abrir a conta no seu nome, o que é que a gente vai fazer? Não bate com o que a gente conhece desse celular. Então, imediatamente a gente bloqueia ali aquele acesso, e a gente consegue garantir que contas fraudulentas não vão ser abertas nos bancos e nas instituições de pagamento, né? Então, a gente sempre atuou nessa linha, né, de utilizar a inteligência de localização para conseguir garantir uma boa experiência para o consumidor, porque no final a maior dor de cabeça que a gente geralmente tem em relação a serviços financeiros é quando alguém, enfim, comete uma fraude no nosso nome, rouba nossa conta, né, e aí a gente tem todo aquele trabalho para conseguir reaver aquele capital que a gente perdeu, mas em contrapartida, as proteções que vêm sendo criadas e que foram criadas ao longo do tempo para impedir isso, acabam fazendo com que a nossa experiência como consumidor seja muito ruim. Na prática, hoje, os aplicativos dos bancos, eles tratam até mesmo os usuários normais, né, os usuários comuns, que não estão fazendo nada de errado, como criminosos. Então, hoje você tem que sair digitando um monte de código, tem que usar biometria, tem que fazer não sei o que lá, e geralmente isso não seria necessário. Então, para você ter uma ideia, cerca de 40% das pessoas desistem
do processo de cadastro das instituições financeiras, justamente porque elas não querem ter que passar por tanta coisa, entregar tanta informação e tudo mais, né? A mesma coisa se aplica quando você está tentando fazer uma transação ou fazer um acesso no aplicativo. Então, enfim, você vai fazer um login de um celular novo, isso aconteceu comigo. Pra você ter ideia, eu tenho 3 contas em banco no Brasil, e eu me mudei esse ano aqui para os Estados Unidos. E aí o que aconteceu? 2 dos 3 bancos com quem eu tenho conta me bloquearam. Eu estou até hoje sem conseguir acesso à minha conta, certo? Meu dinheiro está lá congelado. E aí o que acontece? Isso aconteceu porque, primeiro, eu estava acessando de um novo IP, né? E também porque eu acessei de um novo celular. Eu comprei um celular novo aqui, e aí o que aconteceu? Apareceu a seguinte mensagem: para você conseguir usar a conta no banco nesse celular, você precisa ir numa agência bancária. Só que não tem agência bancária aqui nos Estados Unidos. Eu não posso voltar de volta para o Brasil, porque eu estou no meio do processo aí de visto, então não posso viajar, não posso sair do solo americano. E aí eu estou bloqueado, né? E não tem jeito, assim, eu já escrevi procuração para minha irmã tentar ir na agência bancária, falar com o gerente, tentar desbloquear minha conta. Ela não conseguiu, nem com procuração de plano de poderes. Eu já falei com todo mundo que eu podia, inclusive eu conheço, né, o pessoal de segurança dessas empresas, porque eu sou fornecedor deles, e ninguém conseguiu resolver o meu negócio. Eu estou até agora bloqueado, e aí o que eu fiz, né? O terceiro banco, que era o banco que eu só usava para fazer, enfim, coisas menores, acabou se tornando o meu banco principal, e a questão é que é um banco fintech, né? Um startup que não colocou essas exigências todas, essa burocracia toda no aplicativo, mas aí o que acontece? Eu migrei para esse banco, só que esse banco, em contrapartida, não tem uma segurança tão boa, e aí minha conta foi fraudada. Então, essa é a minha situação atual. É uma história fantástica essa tua. A TI bancária, a TI dos bancos é um negócio assim, é um caso para a NASA estudar, entendeu? É absurdo, porque eu estou bloqueado dos 2 principais que eu usava. O que eu estou usando como principal agora, eu fui fraudado, e aí o que aconteceu, né? Volta para o Brasil, você vai ter que voltar para o Brasil. Eu aceitei, porque o que acontece? Eu tô, por sorte, esse aplicativo aqui desse outro banco me permite bloquear o cartão e desbloquear a qualquer momento. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou bloqueando o cartão o tempo todo, e quando eu vou fazer uma compra, eu desbloqueio. Mas olha que negócio chato, né? Eu tenho que ficar desbloqueando e bloqueando, porque se eu deixar desbloqueado, vai vir fatura de outras pessoas, porque o cartão foi clonado. Só que é um sistema lusitano, né, cara? É um sistema lusitano de você ter que usar um aplicativo de banco, que é um negócio fantástico. Exatamente. A tua história está melhor do que a da própria empresa, cara, porque você é a primeira vítima da falha que a tua empresa pretende corrigir. Quer dizer, é um negócio fantástico. Exatamente, exatamente. E aí, assim, eu acabei escolhendo entre a fraude e a segurança, eu acabei ficando com a fraude, né? E todo esse trabalho envolvido, porque eu fui bloqueado, assim, eu não tive nem opção, né? Então, assim, o ponto exatamente que a gente quer resolver como empresa é esse, né? Como é que você consegue, por um lado, né, prevenir a fraude e conseguir, enfim, impedir esses problemas de segurança, mas apenas dos casos que realmente são de alto risco, né? E do outro lado, você autorizar os usuários que são legítimos, né? Então, no meu caso aqui, eu já estava, eu troquei de celular porque a tela do meu antigo quebrou aqui, né? Então, eu estava com esse celular e eu estava conseguindo acessar tudo normalmente, né? Eu acessava minha conta do banco e tal. Quebrou a tela, aí eu migrei para esse, né? Comprei esse aqui e fui bloqueado. Só que qual é o ponto? No momento que eu configurei a minha conta aqui, esse celular estava no mesmo lugar,
Se eles estivessem usando nossa tecnologia, por exemplo, eu ia falar, beleza, estão no mesmo lugar, é a mesma pessoa, É a mesma aí o pessoa. comportamento ele continua sendo igual, então é a mesma pessoa, não preciso bloquear esse usuário, né, só porque é um celular novo. Então a gente atua desses dois lados, né, tanto permitindo com que os usuários bons consigam tocar as suas vidas sem serem trancados do lado de fora do mercado financeiro, como eu fui, e do outro lado a gente conseguir proteger a fraude. E aí no caso do Pix especificamente, né, um dos grandes pontos aí é que, em primeiro lugar, o Pix ele traz uma série de vantagens, mas no que tange a questão da fraude, acho que o primeiro ponto é o fato de você liberar o expediente do fraudador para ser 24/7. Né? Então, a gente tem, né, uma série de clientes de bancos aí que usam nossa tecnologia. A gente vê, por exemplo, que hoje em dia, menos o índice de fraude que acontece durante os fins de semana é menos de 10% do que é o índice de fraude que acontece durante a semana. Por quê? Né? Porque o fraudador não vai conseguir fazer nenhuma transação durante o fim de semana, não vai conseguir fazer uma TED, por exemplo, então ele não vai atuar nesse período. Você libera o Pix, eles vão atuar em fim de semana, vão atuar de madrugada e mais, por conta da questão de ser 24 horas, você abre espaço para ataques de fora do país também, né? Porque agora você opera em todos os fusos horários. Então, eu acho que o primeiro ponto que o Pix traz de risco é que você aumenta a superfície de contato, né, de quantos fraudadores e em que momentos esses fraudadores eles podem agir. Então, acho que essa é a primeira preocupação que a gente tem olhado. A segunda é a questão dos 10 segundos. Né? Hoje, a grande maioria dos sistemas de prevenção à fraude que atuam aí, tanto em bancos, quanto no e-commerce, quanto em outros meios, eles têm como premissa o seguinte: se eu perceber que existe um risco aqui, eu vou mandar para uma verificação manual. Né? Qual é o problema disso? Em 10 segundos não dá tempo. Né? Você não vai conseguir mandar para uma verificação manual. Então, de duas, uma. Ou você vai ter um pico aí em relação ao aumento das fraudes, ou você vai ter um bloqueio muito grande de transações que eu inclusive, acho que é até pior. Né? Porque a pior coisa é você chegar ali, tentar fazer uma compra e não conseguir, né? Ou você está tentando pagar por um serviço e você não conseguiu fazer o pagamento porque o banco te bloqueou. Né? Então, assim, os dois resultados potenciais, eles são muito ruins para o consumidor. E aí tem o terceiro ponto, que é justamente essa questão do QR Code, né? Que vai facilitar muito para todo mundo aceitar pagamentos, né? Então vai ser desde o grande varejista até a barraquinha de tapioca, todo mundo vai conseguir aceitar pagamentos digitais, né? Então isso vai ser fantástico, mas por outro lado, isso traz uma série de novos riscos, né? Então, por exemplo, hoje em dia, o fraudador, ele precisa ter um certo conhecimento técnico para poder atuar, né? Então, ele tem que saber um pouco de programação, ele tem que saber um pouco de engenharia social para enganar as pessoas e coisas do gênero. Na fase do Pix, em que a interface de pagamentos passa a ser um QR Code, o conhecimento técnico que você vai precisar ter é literalmente imprimir. Né? Se você conseguir imprimir o seu QR Code e colar em cima do QR Code dos varejistas, você vai conseguir recolher o pagamento no lugar deles. E aí tem um desafio no caso de Brasil, que geralmente o nome fantasia das empresas não bate com a razão social. Né? Como você só vê a razão social, você vai pagar ali na barraquinha do cachorro-quente, vai aparecer lá barraca do Zé, mas não era necessariamente aquela barraca. Né? Então essa questão aí pode ser um desafio grande. Então, de forma geral, o que a gente está trazendo de solução para o Pix essas duas questões que eu te falei anteriormente, né? A primeira que é garantir que apenas contas legítimas sejam criadas, né? O segundo é garantir o acesso legítimo, então impedir o roubo de contas, né?
E o terceiro, finalmente, impedir com que QR Codes de outras pessoas ou de outras empresas sejam colocados em estabelecimentos comerciais de terceiros. Né? E como é que andam os contatos com o mercado financeiro em relação à apresentação da tua ferramenta? Você já está operando com as instituições? Como é que está essa comercialização da ferramenta? Como é que está? Perfeito. Olha, tá sendo muito bem adotada, tá? Até então, todas as empresas que testaram, adotaram e colocaram em produção. Atualmente, a gente já tem 2 dos grandes bancos do Brasil já estão em fase de piloto, né, testando a solução também. E o e-commerce, de forma geral, também tem adotado muito rápido. Eu acho que o e-commerce, até pela característica das empresas, tende a se mover um pouco mais rápido, né? Então, de forma geral, a adoção tem sido muito boa. São grandes lojas de varejo que estão testando? Você não precisa revelar nome nem de banco, nem de empresa, porque eu sei que normalmente existe cláusula de sigilo, é normal, isso já é normal no mercado. Mas são grandes, de grandes então, números, exato, assim, dois dos 5 maiores bancos já estão em fase de implantação. Eu diria que acho que provavelmente 3 dos 5 maiores varejistas do Brasil também já estão nessa fase. Então a adoção tem sido muito boa e muito rápida, mas também as startups estão correndo. Eu acho que um dos principais pontos que está fazendo as startups adotarem isso muito rápido é porque a implantação é muito simples. Para você colocar essa tecnologia no seu aplicativo, você leva menos de 30 minutos. Né? Então, assim, literalmente você pedir para um engenheiro de software parar por 30 minutos para você garantir a segurança do seu aplicativo. Então, é um trade-off que vale bastante a pena, né? Então, a adoção, de forma geral, tem sido muito boa. A gente acredita que vai conseguir ter um impacto legal aí em relação ao Pix, né? Para tanto evitar que muitas transações sejam bloqueadas ou para evitar que a fraude cresça. Então, estamos animados aí com essa fase. Eu não sei se você já está em processo de negociação, ou até já negociou, mas, por exemplo, é uma solução que eu vejo assim, que poderia ser a solução dos problemas, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. Né, com esse pagamento aí do auxílio emergencial, aí, por 64 milhões aí de brasileiros recebendo ali, transacionando com ela, e poderia ser uma solução, mas você já procurou a área pública, bancária, né, para oferecer a ferramenta? Já houve algum tipo de contato que você possa assim, revelar? A gente já teve algumas conversas, sim, mas até pelo fato de ser uma instituição pública, tem processos mais formais, etc., a gente não está em nenhum processo formal, digamos assim, de compra da solução, né? Mas, de fato, assim, eu entendo que esse desafio do auxílio é um desafio de identidade, né? É um desafio de pouco controle sobre informações de identidade das pessoas, o que acaba abrindo espaço para muita fraude, né? E assim, o que é pior de tudo isso é que o propósito é muito nobre, né? Você está dando, de fato, um auxílio para pessoas que têm poucas condições num momento difícil para o país, e os fraudadores atacando isso, né? Assim, é um negócio até bem triste de ver acontecendo. Então, de fato, a gente conseguiria contribuir porque a gente traz essa camada de identidade que a gente chama de identidade comportamental, né? E isso deixa muito mais difícil qualquer problema de segurança. A gente conseguiria garantir que as pessoas certas iriam receber o dinheiro. Olha, pela experiência que eu tenho de compras governamentais aqui em Brasília, essa demora esses procedimentos que você falou de demora, né, de setor público comprando a ferramenta, é só para inglês ver, porque quando eles querem, eles aplicam a notória especialização e compram. Quer dizer, é uma questão de visão estratégica da coisa que está fazendo. Quer dizer, lidar com um universo de 64 milhões não é qualquer banco que diariamente faz isso, mas Exato. é uma questão de estratégia política dos caras. Né?
Mas é muito interessante. Eu perguntaria também para você o seguinte, você falou, em 30 minutos você pode já fazer colocar a sua ferramenta numa aplicação, né, no sistema. Agora, isso obviamente, demanda custo operacional da coisa, tempo de você desenvolver a ferramenta. Isso você pode revelar em termos de preço quanto isso custaria hoje para um banco, se você levar em conta também o benefício que ele vai ter de evitar, quanto ele perde hoje com fraude, quer dizer, você chegar a fazer alguma relação, né, traçar algum paralelo, olha, o custo é esse, mas o benefício que você vai ter é esse também? Sim. Assim, é interessante que, por exemplo, o Banco Central tem comunicado o Pix como algo gratuito, né? Na verdade, não chega a ser gratuito, é uma fração de centavos, né, por transação, mas que no volume acaba dando uma conta interessante. A nossa estratégia é mais ou menos a mesma, certo? Então, assim, a gente cobra realmente uma fração de centavos por transação, então é um negócio extremamente eficiente do ponto de vista financeiro, né, para as empresas. E, assim, da mesma forma, a gente ganha no volume, né? Então, a gente consegue, no final das contas, fazer dinheiro porque muitos aplicativos acabam adotando isso e o volume de transações acaba sendo grande. Mas no valor unitário é muito pequeno. É natural. Em relação também, bom, é aquilo que eu falei, o benefício que a instituição vai ter ao evitar um monte de fraude, porque os bancos, até a FEBRABAN nem revela direito qual é o tamanho da fraude online hoje no Brasil, das instituições financeiras, mas a gente sabe que é uma coisa fora da curva, né? É grande. Se não fosse, não havia tanta preocupação, né? O número que o pessoal fala é geralmente algo em torno de 2% do faturamento total da companhia. Ou seja, é muito dinheiro. É muito Quando dinheiro. Você está falando de 2% de um banco, é muito dinheiro. Sempre foi uma discussão muito grande. Quer dizer, o custo operacional da coisa é grande, né? O problema para o usuário, né? Para o cliente também sempre foi muito grande, porque você não tem defesa contra esse tipo de ação, né? Quer dizer, o usuário lá na ponta não tem nada que garanta a segurança, e acaba com casos inusitados como o teu, cara, que não consegue usar o dinheiro da própria conta, porque o banco não consegue entender que você mora nos Estados Unidos agora. É um negócio fantástico, né? Exato. E assim, o que é interessante dessa história toda também é que, assim, o sistema mais seguro do mundo é aquele que não deixa ninguém passar, né? Só que aí, no final das contas, não adianta. Então, 100%. Então, assim, tem esse equilíbrio, né, que você tem que ter, o quanto, né, de segurança você vai querer ter, mas, em contrapartida, o quanto você vai fazer a experiência do consumidor ser positiva também, né? Então, assim, de forma geral, acho que no Brasil as empresas ainda não têm feito um trabalho muito bom nesse sentido. Tanto é que até mesmo nas empresas mais inovadoras, né, eu trabalhado muito aí com o segmento de delivery de comida, por exemplo, são empresas novas, né, são startups que têm crescido super rápido e super inovadoras, mas até mesmo essas empresas têm desafios com isso. Por exemplo, tenho visto que, de forma geral, no mercado de delivery de comida, cerca de 30% das transações elas são negadas. Não é possível que 1/3 das pessoas que tentam pedir comida são fraudadores, né? Ou seja, um percentual muito grande das pessoas está sendo bloqueado quando não deveria ser. O que é isso? É o pessoal tentando controlar demais ali a fraude com provavelmente as tecnologias erradas, né? Então, o trabalho que a gente está entrando para fazer com eles é justamente tentar diminuir esse número de bloqueios, porque geralmente o índice de fraude é coisa de 2%, coisa assim. Então, na prática, eles estão deixando aí quase 1/3 dos clientes potenciais do lado de fora.
E, André, me diz uma coisa, nos testes que você já vem fazendo com instituições financeiras, você já tem informações assim de dados estatísticos de tentativas de fraude depois que a solução foi implementada e vocês detectaram? Quer dizer, você tem algum número assim que você possa revelar agora? Assim, de forma geral, o padrão que a gente vê é de 1 a 2% das transações, elas têm algum tipo de suspeita de fraude. Não necessariamente a gente chegou à conclusão que foi uma fraude ainda, mas algum tipo de suspeita. Então, assim, geralmente fica por aí, sabe? No universo de quantas transações assim que vocês identificaram? Bilhões. É mesmo? Bilhões, isso. Por, Então, assim, por período de tempo compreendido o quê? Dia, hora, ano, mês? bilhões mês. Bilhões, Bilhões mês? mês, isso. E aí, assim, o ponto é justamente que, geralmente, mais do que 1% das transações são bloqueadas, né? Então, assim, o que a gente está tentando fazer é pegando essas transações que foram bloqueadas e tentando entender quantas dessas aqui realmente, ou quais dessas aqui realmente foram fraude e quais dessas não foram. E aí, de forma geral, a gente tem conseguido aí reduzir essa taxa de falso positivo em cerca de 70%, né? Ou seja, cerca de 70% dessas transações legítimas que foram bloqueadas por suspeita de fraude, a gente consegue liberar em tempo real. Então, desse lado, a gente aumenta o faturamento, né, da instituição financeira, que ela deixa passar mais coisa, mas essas coisas estão corretas. E do outro lado, do lado da fraude, a gente tem conseguido reduzir na mesma proporção, cerca de 70% dos casos de fraude a gente tem conseguido combater, né? Então, é geralmente nessa linha. E aí, de forma geral, o que isso implica é, abaixando 70% aí do custo da fraude, que geralmente é 2% do faturamento das empresas, isso significa que a gente está devolvendo para elas 1,4% do faturamento, né? Só que do outro lado, do lado do falso positivo, se você olha, por exemplo, para esse exemplo do delivery de comida, que está bloqueando 30% das transações, quando a gente abaixa em 70% esse número, significa que eles agora só estão bloqueando 9%. Então, 21% a mais de faturamento, né? Então, quando você junta, né, as duas partes aí, de fato, assim, a solução está conseguindo não só proteger mais os consumidores, como também aumentar o faturamento das instituições financeiras em mais de 20%. Né? Então, é um impacto bem grande. Uma curiosidade também, a tua presença aí em solo americano já é prospectando o mercado americano também, mercado financeiro americano? Você já está em contato com o pessoal também? Isso, Legal. eu vim para cá para montar o nosso time comercial para os Estados Unidos. Aqui o mercado ele é relativamente diferente, assim, do ponto de vista de tecnologia tá bem mais avançado, mas em contrapartida os ataques eles também são bem mais sofisticados. A diferença do ataque que acontece no Brasil para os Estados Unidos, de forma geral, assim, é que no Brasil a maioria das fraudes são causadas por fraudadores brasileiros, né? Então é o pessoal atacando dentro do próprio mercado. Quando a gente está falando de Estados Unidos, você está falando tanto de ataques internacionais, né? Então você tem ataque de todo lugar do mundo, É global, como né? até mesmo, exato, então, assim, a coisa é pesada aqui, como também você tem os ataques em alta escala, que são ataques assim ultra sofisticados, muitas vezes até a suspeita é que são patrocinados por nações-estado, né? Então assim, a briga aqui é um nível assustador, mas assim, a solução se aplica da mesma forma, sabe? E nesse caso até é até mais fácil para a gente, porque como o negócio é focado em localização, esses ataques internacionais a gente deixa tudo de fora, né? Porque a gente já consegue identificar que está vindo de fora do país. Então,
Tem sido muito boa a adoção aqui. Aqui nos Estados Unidos a gente tem focado menos no segmento bancário e mais no segmento de pagamentos, justamente porque eles que estão liderando essa frente dos QR Codes. Então a gente tem focado na mesma coisa. Está sendo um grande aprendizado também para vocês, né, como empresa, né, lidar com um mercado tão grande e tão diverso assim, né, nessa área. Né? Exatamente. Olha, André, eu achei impressionante. Super legal a entrevista, entendeu? Gostei muito de conversar contigo. E vamos ficar em contato. Sempre que você tiver novidades aí, você está convidado a falar comigo. Pode deixar que você não será bloqueado pelo Capital Digital para falar aqui, entendeu? Pode falar à vontade. Tá? Sempre que tiver novidade, já está convidado de antemão, entendeu? Foi muito legal a entrevista. Espero sucesso aí para vocês aí no mercado americano e aqui no Brasil também, que as instituições financeiras realmente adotem a ferramenta. Eu achei legal. Qualquer coisa que mexa com segurança, que garanta ao dono da conta, né, segurança para poder usar essa conta, né, é importante. Valeu pela entrevista e te agradeço por tudo. Muito obrigado, foi um prazer.